Boa noite, amigos e amigas do Twin Estudando, do projeto da residência pedagógica, tudo certo? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o professor João Pedro Carolo e hoje a gente está aqui num formato um pouco diferente, tá? Para apresentar a nossa proposta de produção desse relatório 2, que foi um pouco mais curto, conta com só 2 aulas. Então, essa aula ela é baseada no Meta Podcast, tá? Porque esse nome, apesar do Metapod estar ali, não é única e exclusivamente por causa desse Pokémon tão gracioso, muito significativo, que só presta porque é a pré-evolução da Butterfree. Dito isso e deixada a minha indignação com o Metapod, eu gostaria também de dizer que esse meta, antes de palavras substantivos comuns, né, tipo física, então a gente tem um substantivo comum física. Se tivermos a metafísica, é a física explicando ela mesma, a física explicando a física, tendo em vista esse pensamento, o Meta Podcast é um podcast que quer explicar para você nada mais, nada menos sobre o que é um podcast e como fazer um, tá? Então, além de contar um pouco mais da história do que é um podcast, como eles surgiram e porque têm se tornado populares, a gente vai apresentar para vocês a maneira de formalizar o seu próprio podcast, que vai ser a proposta hoje. Então, separei algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, e as que vocês devem estar se fazendo ou não, que vocês já conhecem isso, muito provavelmente, né? Devem assistir o Podpah, o Flow, talvez. Podcast é uma forma de mídia em áudio que também pode possuir vídeo, né? Depende aí se é mais bem desenvolvido, tem mais grana para investimento, depende muito, mas pode possuir vídeo também, mas sempre disponibilizado em plataformas de áudio, né? Então eles têm se popularizado nos últimos anos com o crescimento das plataformas de streaming, né? E a diferença entre um podcast e a produção radialista é o fato de que o podcast ele é feito sob demanda, quer dizer que ele é mais específico. E além disso, você pode escutar o podcast na hora que você quiser, quando você quiser. Então ele fica gravado, né? E aí, essas plataformas de streaming, qual que é o papel delas aí, né? Por que elas são importantes na popularização? Porque além de um fácil acesso a esse tipo de conteúdo, disponibilizar isso tudo em um só lugar, as plataformas de streaming permitiram às pessoas não ter que baixar tanto conteúdo, né? E por não haver que baixar tanto conteúdo nos seus computadores, elas começaram a consumir mais esse tipo de conteúdo que por vezes é mais longo, tá? Então, as plataformas de streaming são sites ou aplicativos que têm por função intermediar a disponibilização e acesso a diversos tipos de conteúdo, sem que o usuário precise fazer download de arquivos, como eu havia dito. É claro que opções offline oferecem também a opção de download, visto que você não consegue acessar uma plataforma de streaming sem a disposição de internet, beleza? Então existe o live streaming, como a Twitch faz, a Twitch que estamos agora, então é a Meta Twitch também, né? E as plataformas de streaming regular, que são coisas que ficam gravadas. Aqui na Twitch, além de ficar gravado, ela é ao vivo. Então, que é o Spotify, o YouTube faz esse trabalho, né? Acredito que o Deezer, SoundCloud são todas plataformas bem conhecidas de streaming. De qualquer maneira, os podcasts, eles têm uma organização em episódios, né? Então, esses episódios, que normalmente tem um tema estabelecido,
por vezes, né? O Flow, por exemplo, que é um dos expoentes maiores dos podcasts no Brasil, vocês vão ver adiante, ele tem como tema entrevistar pessoas relevantes no cenário da internet. Já tem alguns com temas menos abrangentes, no caso, né? Como são podcasts de língua inglesa. Eu ouvi até um podcast outro dia que falava sobre How I Met Your Mother. Então, hoje em dia, além disso tudo, né? O Spotify, ele é a plataforma de streaming onde mais se escutam podcasts, tá? E são temas variados, né? Se você entra lá no seu Spotify, procura podcasts e entra no gênero podcast, você vai ver que os temas variam de sociedade, cultura, notícias, política, tem esportes, tem cultura pop, chegando até os de autoajuda. Então, até o autoajuda e religiosidade. Então, dentro desses temas, né, a gente tem toda uma gama de podcasts e alguns subtemas. Então, imagine que a possibilidade beira o infinito, né, meu? Muito grande as possibilidades aí. Bate no microfone, desculpa a todos, né? E são coisas que não podem acontecer num podcast, por exemplo, né? A pessoa que fala bater no microfone, ficar respirando perto. Então, se eu estiver fazendo isso, deixa o dislike aí no vídeo, tá? E manda pro seu amigo pra ele ver como esse podcast é ruim. Zoeira. Ou verdade. Enfim, os podcasts vêm da junção de iPod, dispositivo reprodutor da Apple, que era famoso há um tempo atrás, antes de todo mundo ter um iPhone, e broadcast, palavra em inglês que significa transmissão, tá? Então, essa criação vem porque Adam Curry e Dave Wiener, em 2004, criaram um programa que chama iPodder, né, que permitia baixar automaticamente transmissões da internet para iPods. E aí não demorou muito para que vissem que essa ideia era uma ideia boa. Caraca, que ideia boa, mano. Que ideia boa. Rentável, né? Vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos tirar uma casquita aí da ideia desses meninos inteligentes. Então pegaram a ideia dos meninos inteligentes e lançaram os podcasts. E aí, nesse mesmo ano de 2005, né, quando o iTunes lançou a primeira atualização de suporte mesmo para esse método, o Bush, que era presidente na época nos Estados Unidos, ele começou a fazer transmissões semanais, né? Então, o presidente fazendo transmissões semanais dessa maneira permite que muitas pessoas comecem a ter esse tipo de acesso e comecem a se atentar a essa forma de conteúdo, né? Então, surgiu lá nos Estados Unidos, mas existem muitos podcasts aqui no Brasil, como eu já citei alguns, né? Eles são um gênero que está em plena ascensão no país, né? O Spotify diz que os podcasts crescem cerca de 21% ao mês. Desde 2018, desde janeiro de 2018, então é muito tempo crescendo assim, né? Eu particularmente comecei a escutar podcasts recentemente, não faz um ano, tem alguns meses. Então no Brasil os mais ouvidos em 2020 foram Horóscopo Hoje, Café da Manhã, o PrimoCast, o Nerdcast e o Flow Podcast, os 5 mais ouvidos em 2020. O Horóscopo Hoje fala sobre signos, né? Astrologia, certo, Voz da Consciência? Não é astronomia, é astrologia. Exatamente. Então o Café da Manhã que dá notícias, né? As notícias mais importantes do seu dia, esse é o lema deles. Tem o PrimoCast que fala sobre negócios, o Nerdcast que fala sobre conteúdo geek em geral e o Flow Podcast que eu já disse aí pra vocês. Dito isso, meu amigo, a gente vai ver rapidinho aí como você pode fazer o seu próprio podcast, tá? Então, algumas coisas que você precisa para o seu podcast. Você precisa de um tema, tá? No caso, como é uma proposta de produção aqui para vocês, eu vou propor o tema, né? Eu vou propor o tema do tema, vamos dizer. Vocês vão ter que procurar uma notícia falsa, hein?
tá? Procurar uma notícia falsa que foi bastante espalhada, que teve bastante relevância. E aí você vai ver, né? Você vai apresentar essa notícia, o que você quer falar dela, né? Você vai pensar o que você quer falar sobre essa notícia, qual que é o seu público-alvo para falar, né? De que maneira você vai falar com esse público-alvo, uma vez que cada público fala de uma maneira. Então, pode ser legal aí você trabalhar com um parceiro, tá? Um colega, para ter ideias melhores também, para não ter que fazer tudo sozinho, para agregar, né? Às vezes um pode ser o entrevistador, outro entrevistado. Vocês vão ver aí na maneira de produção, tá? E uma coisa muito importante é fazer um pequeno roteiro do seu conteúdo, das suas pautas, né? Claro que se for algo mais descontraído, você não precisa pensar tanto, é só deixar a conversa fluir. Dito isso, fica aí a proposta sobre o tema do podcast de vocês para ser sobre notícias sintéticas, então. E aí, cada dupla, cada pessoa que for fazer a atividade tem que desmentir uma notícia falsa aí, trazer fontes, né, explicar direitinho por que a notícia se espalhou, qual que era a intenção dela, de acordo com a nossa primeira aula aí, pra gente adaptar esse conteúdo e fazer uma coisa bem legal. Beleza? O Meta Podcast vai ficando por aqui e essa edição se autodestruirá em 5, 4, 3, 2...